Boa tarde, senhoras e senhores. Dando continuidade agora à nossa programação, damos início ao painel 2, Desafios da Previsibilidade Regulatória e Gestão de Riscos. Convidamos para conduzir esta sessão a senhora Juliana Megide, da EMS. Convidamos para compor a mesa Norberto Prestes, da Abqif, Patrick Gandara, da Prate Donaduzzi, e Soraya Milete, da Farmanguinhos Fiocruz. Juliana Megide, a palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agora, logo depois do almoço, né, a gente vai tentar fazer um painel mais dinâmico aqui, para a gente recuperar do almoço. Eu tenho a honra de poder moderar esse painel com 3 ícones aqui da nossa indústria. E a mesa hoje, o nosso painel, né, chama Desafios da Previsibilidade Regulatória e Gestão de Riscos. E eu estou aqui hoje com o Norberto, nosso presidente da Abqif, administrador. Para por aí? Não pode mais falar? Ah, não, é porque a gente vai esconder as nossas idades aqui. Nós somos tudo bebê, começamos no início da indústria, né? Estou com o Patrick. Patrick é supervisor de DMF da Prate, farmacêutico também, atua na área de assuntos regulatórios já há mais de 9 anos. E a Soraya, não falo o tempo, a Soraya também começou bebê, já passou por indústrias nacionais, multinacionais, e há 13 anos ela está lá em Farmanguinhos, gerente de assuntos regulatórios também. Então, um painel extremamente técnico, muito capacitado. E a gente vai falar um pouco da previsibilidade regulatória e da gestão de risco, muito focado nessa nova norma, né, no desdobramento, na verdade, desse novo marco regulatório, aproveitando que a gente tem pessoas também da Anvisa aqui, né, tive a honra de rever pessoas muito capacitadas também da Anvisa, escutamos o Carlos aqui no painel anterior, viu o Nairton aí também, que também desponta, né, como técnico e especialista na Anvisa. E eu vou começar, Norberto, o nosso presidente Norberto, e na verdade eu vou fazer uma pergunta que eu queria que todos vocês abordassem num primeiro momento, numa primeira rodada, e depois a gente continua com outros questionamentos e outras dúvidas que eu também trouxe aqui para a gente dividir com essa plateia também tão conceituada e tão importante que nos assiste, nos escuta. Então, para começar, Norberto, queria que você comentasse com a gente como que você está avaliando o atual marco regulatório, né, de IFA, se até o momento você, principalmente, que ocupa essa posição de presidente de associação, lida com diversas empresas no dia a dia, escuta as dores, escuta as reclamações. Vocês entendem na Abqif que já foi possível até o momento, identificar alguns gargalos, algumas melhorias que realmente vieram nessa norma e alguns principais pontos de atenção? Legal, o seu. Vai dar eco. Bem, boa tarde. Obrigado, Juliana, pela apresentação, aos meus colegas aqui da mesa. Primeiro, agradecer também ao Andrei, à Bifina, Marcelo, pelo convite de participar aqui do evento. Eu sempre bato nessa tecla que a gente não dá o devido valor
que o insumo farmacêutico ativo deveria ter. Não desmerecendo os nossos clientes, imagina, minha associada, mas eu acho que, pensando, o Marcelo falou muito bem no começo do discurso dele, que falar de soberania nesse país, a gente precisa ter a cadeia completa, né? E o Marcelo citou, enfatizou bem que a gente esqueceu essa, essa, essa ponta é a conexão da química para o medicamento, que são os insumos farmacêuticos, né? Temos os grandes sobreviventes aqui trabalhando arduamente para que a gente consiga colocar essa indústria de pé, mas ainda falta muito. O regulatório, ele é uma questão, eu diria que talvez a fundamental nesse processo, porque conhecimento da produção a indústria hoje tem, estrutura ela tem, algumas chegam até a ter alguma capacidade ociosa, mas a gente está falando de previsibilidade, o marco regulatório hoje ele não garante isso para o empresário. E o Marcelo também, eu estou citando o Marcelo porque ele pegou metade da minha fala no começo lá do discurso dele, mas é necessário e urgente que a gente faça desvincular o CADIFA do medicamento, por exemplo. O novo marco regulatório não contempla isso. Tivemos avanços importantes na RDC 1001 de 2025, que prioriza melhoria nas filas, registro de medicamento, tem um olhar diferenciado para PDP e PEDIL, mas ainda não é suficiente. O IFA não está como prioridade de registro ali para que eles são produzidos nacionalmente. Eu sei que existe um dilema até do portfólio que existe hoje na farmoquímica, da necessidade que a indústria tem, da rapidez que precisa, mas a previsibilidade regulatória ela pode tornar para o empresário o negócio dele ainda mais atraente, porque se o CADIFA dos produtores nacionais forem registrados separadamente e rapidamente, ele tem um produto que ele pode não só vender nacionalmente com vocês, né, numa estratégia diferente do que é feito hoje, para um primeiro genérico, por exemplo, como a gente pode pensar no comércio exterior, né? A gente está, acho que, se subestimando. Eu vou dar um exemplo, estou falando demais também, já parei já, mas eu vou dar um exemplo. Na sexta-feira agora nós vamos ter uma reunião no Sindusfarma, com o ministro da Saúde do México, com o presidente da COFEPRIS lá. A gente juntou associados da BIQIF para uma reunião lá, porque eles estão, o primeiro tópico deles é IFAs, compra de IFAs. Então, assim, o tópico está sensível em todos os lugares. O Ézio, da Globo Química, ele brinca comigo que há um ano e meio atrás eu falava, vai ter guerra. E a gente não se mobilizou nem depois da Covid. Então, eu acho que, voltando no marco regulatório, eu falo todos esses tópicos aí, porque isso tudo a gente tem que pensar que decisões que não são tão gigantes dentro da Anvisa podem causar um impacto muito positivo no aumento da produção nacional. E tem uma outra discussão também, que é do Reliance, que parece que pode ser interessante, né? A Anvisa está trabalhando com essas questões internacionais, só que, de novo, o CADIFA, como que fica nessa história? A gente vai poder vender ele para qualquer... Vai valer isso daí para qualquer lugar? Porque senão vale só registrar o de fora e o nosso não está valendo, então a gente tem que brigar também para esse momento. Eu acho que, pensando nisso, essa previsibilidade regulatória para a indústria dos produtores aqui de IFA nacionais, ela é fundamental. E isso pode, inclusive, atrair investimento de outros lugares para produzirem aqui. Né? Outras empresas também podem vir se interessar se o ambiente for propício para isso. A Anvisa sempre questiona e fala que não tem quantidade de funcionários suficiente, tal, mas a gente está debatendo com eles, inclusive, utilização de inteligência artificial para avaliação de alguns dossiês, né, também pode agilizar o processo. Nesse grupo que está entrando de novos servidores, a gente, de repente, separar ali alguns para trabalhar na COIFA, e a gente também entrou uma vez com a Bifina. Andrei, eu acho que você não estava naquela época, mas enfim. Mas nós fizemos um trabalho, a Marina acho que está lembrada, de entregar para a Anvisa para mostrar para eles a previsibilidade do número de CADIFAs que a indústria nacional solicitaria como prioridade, né? Tipo, ó, registrem o nosso antes. No primeiro ano era coisa de 10 IFAs,
porque você tem que desenvolver, tem que produzir e tal, leva 3, 4 anos. Depois, no segundo ano, era coisa, acho, de 20 e poucos. No terceiro ano é que talvez a gente teria 90 pedidos de registro lá de CADIF. Só no terceiro. 3 anos, eu acho que é possível você se organizar para isso. Então, acho que sempre tem uma desculpa, eu acho que a gente tem que tomar decisões aí que reflitam o nome da produção nacional. É isso. É muito importante a gente destacar que nosso painel aqui, a gente vai ter a chance de escutar o Norberto falando como presidente executivo de uma associação, a Soraya, que traz a experiência do laboratório público, e o Patrick como uma farmacêutica com farmoquímica, né? Então a gente vai sentir aqui a posição de cada um deles e de uma forma global a gente vai ter a visão do todo do setor, né? Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu também comecei bebê, mas 24 anos de setor, 12 anos de farmoquímica e 12 anos de farmacêutica. Então, meu coração fala muito alto pela farmoquímica nacional e eu acho e concordo plenamente com você que existe sim uma forma da gente priorizar, existe sim uma forma de olhar com um olhar de carinho e de atenção para a farmoquímica nacional. Não são muitas, porém são boas, têm condições totalmente de atender o mercado, não só nacional, mas internacional, e precisam sim de atenção, não só do setor produtivo, mas também do governo, né? Então, pensando nisso, Soraya, queria te escutar um pouco, também na mesma pergunta, o que você enxerga até agora de pontos de melhoria e de gargalos e perspectivas de uma possível alteração aí para facilitar e trazer mais previsibilidade para o nosso setor com esse marco regulatório. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Bifina pelo evento, trazendo tantos temas relevantes aí para a gente, para a indústria farmacêutica, farmoquímica, e também agradecer o convite para participar aqui desse painel com esse tema tão atual e tão desafiador. Eu gostaria, primeiramente, de trazer aqui um breve histórico da legislação sanitária voltada aos insumos farmacêuticos. Isso para vislumbrar o que a gente está vendo hoje, trazer um pouquinho dessa história. Na época que a Anvisa foi criada, a legislação de medicamentos existente na época não contemplava nada disso. Os primeiros regulamentos da Anvisa relacionados a medicamentos genéricos, novos e similares, começou a introduzir as solicitações e requisitos para insumos. Informações de controle de qualidade, informações de produção. E à medida que esse arcabouço regulatório da Anvisa para a área de registro de medicamentos foi se construindo, foi se aprimorando, as informações e os requisitos para insumos dentro desse processo do registro também foi crescendo e foi se aprimorando. Em paralelo, também, as legislações voltadas ao pós-registro, as mudanças relacionadas aos insumos farmacêuticos também têm sido aprimoradas nesse arcabouço regulatório, nessa trajetória da Anvisa. Inicialmente, era previsto somente alterações de rota de síntese de locais de fabricação, como mudanças sujeitas a uma submissão na Anvisa e uma anuência da Anvisa, e depois tanto os tipos de alterações quanto a quantidade de alterações também ampliou-se consideravelmente até a gente chegar no patamar de hoje. E sobre os fabricantes de fármaco, eu queria apontar os dois grandes movimentos regulatórios que a gente teve nessa trajetória desde a criação da Anvisa. 10 anos após a criação da Anvisa, mais ou menos, a Anvisa lançou uma resolução prevendo registro de insumos farmacêuticos no Brasil. Só que esse regulamento ele se restringia a um pequeno número de insumos e a pouquíssimas classes terapêuticas. E aí se criou uma discrepância entre insumos que tinham registro
e insumos que não tinham registro no país. E aí o grande segundo movimento regulatório acontece já num grau de maturidade do país e da Anvisa, com uma convergência regulatória internacional, internalizando os guias do ICH e trazendo o novo marco regulatório de IFA em 2020. E aí a grande mudança, ela inaugura uma fase que realmente vai harmonizar para todos os fabricantes de fármaco e detentores de DIFA esses critérios regulatórios, a necessidade de certificação de boas práticas de fabricação da Anvisa. E, diante desse cenário, o que a gente percebe como empresa farmacêutica é que sai da indústria farmacêutica uma série de responsabilidades sobre o insumo farmacêutico que estava dentro do processo de registro e passa para as empresas fabricantes de fármaco. Dentre essas empresas, nós temos as empresas nacionais, que já são reguladas pela Anvisa e que acompanharam esse processo e estão absorvendo de forma bem fluida todos esses requisitos. Temos as empresas estrangeiras que são representadas no Brasil por empresas que têm autorização de funcionamento, já têm também uma certa experiência em absorver e implementar os requisitos da Anvisa, e temos as empresas estrangeiras sem autorização de funcionamento, sem CNPJ no Brasil, que estão aí também inaugurando uma nova fase de interlocução direta com a Anvisa, com a necessidade e responsabilidades atribuídas diretamente a elas, como a solicitação da CADIFA e todo o gerenciamento desse ciclo de vida. Mas isso tudo para falar que, ao retirar essa responsabilidade da indústria farmacêutica e passar para a farmoquímica, de certa forma, cria-se uma responsabilidade de gestão de riscos muito grande para a indústria farmacêutica, porque vai ter uma repercussão de impacto dentro do nosso sistema da qualidade, dentro do nosso sistema de gestão de mudanças e riscos. O que a gente tem feito a esse respeito? Desde a seleção e qualificação de fornecedores, nós temos introduzido esses critérios porque enxergamos que o nosso papel é mitigar esses riscos. Então, na qualificação de fornecedores, na seleção desses fornecedores, a gente já está introduzindo para as empresas que desejam participar que eles coloquem o compromisso de solicitar a CADIFA ou que já tenham a CADIFA. Nos acordos de qualidade, estamos inserindo as cláusulas que prevêem um compromisso também com os prazos e os requisitos das resoluções do novo marco regulatório, tanto para o ciclo de vida do DIFA, tanto para a solicitação da CADIFA, quanto para o cumprimento de boas práticas. E a principal ferramenta que a gente tem usado nessa gestão de riscos é o controle de mudança e análise de risco, que até no painel anterior foi muito bem colocado da importância. É essa ferramenta que nós enxergamos ser o principal estratégia para evitar que recebamos dentro da indústria um insumo que não esteja de acordo com o que está no registro do produto, ou que a gente tenha problemas com prazos, com entregas. Então, essa gestão de risco acontece muito bem se essa ferramenta for bem trabalhada. E para ela ser bem trabalhada, os fabricantes de fármacos têm que prever o que está determinado na nossa legislação. Não adianta mandar controles de mudança genéricos. Os países lá fora mandam ou que faltam informações. Então, tem que ser um documento robusto que tem ajudado muito nessa gestão de riscos. E pela parte regulatória, o que a gente tem percebido é que um suporte técnico, principalmente aos fabricantes internacionais, tem ajudado muito, compartilhando a documentação de legislação, orientando no cumprimento de exigência, nas solicitações da CADIFA, isso tem auxiliado. Mas
Todas essas atividades para mitigar risco, elas têm sido positivas, mas não têm sido suficientes, porque enquanto não houver a implementação efetiva do novo marco por todas as empresas farmoquímicas, sempre vai haver um risco associado a esse processo. Patrick, e no seu caso, você tem as duas dores, né? Você tem a dor da farmoquímica, da Prate, e você tem também a farmacêutica. Conta pra gente assim um pouco como é que vocês trabalham isso e se tem alguma coisa que vocês compartilham ou se são gestões separadas, porque você à frente de assuntos regulatórios, você recebe algum dossiê, você recebe o dossiê da fábrica, você recebe do IFA e aí vocês juntam. Como que você está vendo esse marco até o momento? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiro, agradecer também o convite da Bifina. A Marina, no seminário Cadifa, já começou a conversa e se consolidou. E também agradecer a Prate por me permitir estar aqui hoje representando a empresa. Juliana, vou separar primeiro da parte da farmacêutica e depois da farmoquímica. Hoje, eu estou muito mais inserido dentro do olho do furacão da farmacêutica em relação aos fabricantes de IFA. E por que eu falo que é um olho do furacão? Porque é um ambiente que você tem que ter uma certa previsibilidade. Eu brinco muito que é como se fosse um Kinder Ovo. Você sabe o que é um Kinder Ovo, mas você não sabe o que tem dentro. Então, é sempre uma surpresa. Você abre um e-mail num dia, é uma coisa, no outro dia pode ser outra coisa. Você pode fazer um caminho hoje e amanhã ser um caminho diferente para resolver o mesmo problema. Ou problemas muito parecidos que você tenta abordagens semelhantes e não necessariamente vai ser a mesma coisa. É bem dinâmico e desafiador, mas é emocionante e vale muito a pena também. Do ponto de vista hoje do marco, pensando da farmacêutica, faço as palavras da Soraya e do Norberto, a minha até certo ponto, em que sentido? A implementação do marco regulatório, ela trouxe mudanças, mas ela não foi feita de forma, pelo menos na minha percepção, na rotina, não de forma integral. Então, temos algumas lacunas ainda, e ainda estamos nos adaptando a algumas situações que podem acontecer no nosso dia a dia. Por exemplo, no contexto de exigência. Antes da 359, a exigência vinha para o fabricante do medicamento. Então, você tinha um controle maior sobre. Você tinha a urgência, a celeridade. Chegou a exigência, vamos abrir a caixa da Anvisa, opa, é 5 horas da tarde, não. No dia seguinte, vamos perder um dia de prazo. Fato. E na sexta-feira também, vocês sabem como é que é. Pré-feriado, maravilha. Não abre, porque vai perder prazo. Então, abre na segunda-feira, se não for véspera de feriado. E a farmacêutica, ela detinha um controle maior, começando até pela tradução, para dar uma resposta técnica, já fazer um comentário para enviar para o fabricante do IFA, pensando em fabricantes internacionais. E você já teria essa resposta, ou, como a gente estava até conversando ali antes de entrar na sala, você pergunta A, às vezes vem B ou C. E você tem que refazer a pergunta novamente para tentar chegar na resposta que você precisa, ou no documento também. Então, hoje, com o marco, o que acontece? A exigência no fluxo Cadifa vai para o fabricante do IFA ou o seu representante. E é importante a gente ter essa noção de que o tempo do fabricante do IFA ou do seu representante não necessariamente é o mesmo tempo da indústria farmacêutica. Tá? Por que isso é importante? Você perde prazo. Então, se o fabricante do IFA ou seu representante abre a exigência e não dão o devido tratamento, o devido questionamento, você acaba ficando fragilizado. E ainda tem uma outra situação, você tem que solicitar esse representante essa exigência, ou ao fabricante diretamente. E não necessariamente você vai ter a exigência integral. A parte fechada é direito dele, obviamente, de restringir ou só dar a informação necessária que ele entende. Então, eu já passei por algumas situações onde a informação ela veio limitada e se tivéssemos a informação completa, nós poderíamos dar um suporte muito mais efetivo do que foi dado anteriormente. Tivemos deferimento, ok, mas poderia ser muito menos traumático, muito menos estressante. Agora, do ponto de vista da farmoquímica, está sendo interessante a experiência que a gente está tendo, apesar de sermos bem novos com a parte farmoquímica, a experiência em desenvolver uma parte fechada do DMF. Para quem analisa DMF sabe que parte fechada é algo assim que você só ouviu falar, sabe o que tem que ter, mas o que de fato dificilmente você tem acesso. Algumas coisas, por exemplo, quem teve oportunidade
como eu tive lá na prática, de fazer a qualificação de fornecedores junto com o DMF por um bom tempo, então em loco eu conseguia ver a parte fechada do DMF. Então isso agregou muito valor à minha atividade também e conhecimento de prática. Mas é um desafio. Então, de entender o que a Anvisa precisa na parte fechada, o que a legislação fala e o que de conhecimento nós temos para defender o que a Anvisa precisa que seja apresentado também. Então, essa parte, hoje, como da farmoquímica, está sendo muito interessante. E respondendo a pergunta da Juliana, em relação a como é que funciona lá a divisão. Nós temos a farmoquímica separada, mas o assuntos regulatórios é comum. Sim. Então, nós damos suporte também em relação a como se fosse um parceiro mesmo, no sentido de ajudar a desenvolver. Nós não escrevemos o DMF. O quem detém o conhecimento é a farmoquímica. Todavia, fechou um módulo, fechou uma seção, fechou um capítulo. Poxa, você pode dar uma revisada, verificar se regulatoriamente a explicação está satisfatória, se a discussão do capítulo de impurezas da formação, destino, eliminação, está ok. Então, tem essa troca também. Então, nesse aspecto, está sendo bem interessante da gente conseguir evoluir por esse caminho. É muito legal, né, poder acompanhar e parece que eu estou escutando aqui o que eu escuto todos os dias, né, a minha diretora de assuntos regulatórios está aqui, a Bia está aqui na plateia, e eu escuto muito, acho que são as mesmas dores, né, e o desespero da caixa postal, e aí vai o despachante, liga para o despachante, não abre a caixa, porque às vezes o cara abre, e aquele desespero de alguém que não está avisado e abrir a caixa, e ao mesmo tempo o Kinder Ovo da exigência também de você abrir um e-mail de um fabricante num dia, passou uma semana, ou aquela pessoa sai, ou alguém que não está avisado manda outra informação. Então, acho que é importante até a gente ter esse tipo de fórum, porque é importante todo mundo escutar que é comum, né? Isso é comum, são dores iguais, só muda o endereço e o CNPJ, mas as dores são as mesmas, os desesperos são os mesmos, e para a nossa agência reguladora, que nos direciona, é muito importante também escutar o que a outra ponta, o setor regulado também passa com o que a agência muda, né? Então, mudou uma parte, às vezes a gente não tem a oportunidade de contribuir na essência com aquela nova norma, mas aquilo impacta sim no dia a dia, até num final de semana, num feriado, de uma caixa postal. Então, esses fóruns, e aqui enalteço o trabalho da Bifina e da Biquif também, aproveitando o Norberto, a gente precisa cada vez mais ter esse tipo de discussão. E aí, aproveitando que a Fernanda estava aqui de manhã, né, a Fernanda, a Carla, a gente está hoje num governo que olha para a PDP, olha para a política pública, olha para a farmoquímica com um olhar atencioso. Nesse sentido, Norberto, queria que você trouxesse para nós aqui o que a Biquif tem feito também e qual que é a posição de vocês no sentido de novas políticas públicas ou continuidade e perenidade de políticas já existentes, para que a gente possa finalmente mudar o cenário, né? Porque há 24 anos eu escuto a gente falando que a gente precisa de mais farmoquímicas, que a gente precisa de outras políticas públicas. O que mais a gente poderia fazer na sua visão? Estão preparados? Então vai escorrer, você começa a falar. Não, mas olha só, acho que a gente ouve o tempo todo, né, falando, a gente tem que montar, o Marcelo falou também no início lá, discuto isso muito com o Andrei, sobre a questão de política pública, né? O que é essa política pública, né? A gente tem que primeiro começar por aí. O que é esse negócio de política pública? Eu acho que eu vou tentar dar um hiperfoco na farmoquímica ou na produção de IFAs assim, no Brasil. O país, né? O país, o governo, mas a gente, o país, a gente precisa decidir o que é soberania, como é o primeiro item lá, o que é soberania. A gente está discutindo dentro do Instituto de Desenvolvimento da Química, né, que é um instituto que foi criado recentemente com 11 associações do setor químico, e ali existe uma preocupação comum. Nenhum desses 11, 10, né, porque 11 é a Biquif e a Bifina, então, mas 10 setores, estou falando plástico, estou falando fertilizante, cloro, enfim, toda a galera que usa a química fina como base, né, para o produto dela.
todas elas estão enfrentando o mesmo problema de não ter matéria-prima. Então, no nosso caso, nós não temos o material de partida, que vem da indústria do petróleo. Preciso falar mais alguma coisa? Que está, no momento, uma fase, na melhor fase, né? No mundo, essa questão do petróleo. E aí, só que a gente não estava nem vivendo esse momento, e a discussão estava essa, o que é ter soberania? Soberania é você ter uma indústria que processa isso e que entrega essa química fina para que a cadeia inteira comece a produzir, né? Aí quando fala de plástico, a gente viveu lá na pandemia, faltava plásticos para seringas, plásticos especiais, tal, etc. Né? Na parte de agronegócio, fertilizante, defensivos agrícolas, também, mesmo processo. O Brasil é um país do agronegócio. Aí vamos falar de política pública, como que um país que necessita obrigatoriamente da produção de fertilizantes e defensivos agrícolas não tem uma cadeia preparada. Eu estava falando hoje de manhã com o presidente da Firjan, é isso, né? Era ele, né? Eu estava conversando com ele estava falando dos 20 bilhões de reais que foram investidos nas refinarias aqui no Brasil, que não deram certo, não vou também entrar no que aconteceu, mas um escândalo de corrupção e várias coisas que aconteceram. Isso daí, ele falou assim, hoje nós não precisaríamos estar preocupados com o fornecimento de diesel para o país e a ausência do diesel vai comprometer a logística, etc. Então, é uma decisão, para ter política pública, é uma decisão de país, se você quer ser soberano ou não. A partir do momento que você quiser ser soberano, a indústria ela é fundamental para isso. A indústria de medicamento, ela está, acho que, no meio do caminho. É como a indústria automobilística. É como a indústria que vai montar um computador também. É a do chip. O chip é a base do processo. E na indústria de medicamento, querendo nós ou não querendo nós, é o IFA. Então, assim, se nós não tivermos uma indústria que processe o IFA, nós não temos uma indústria de medicamentos soberana, ou minimamente soberana. Eu faço a pergunta, quais são os 400 IFAs que deixam a população em pé hoje? Essa resposta o Ministério não consegue te dar de primeira. A gente está trabalhando essa questão com eles. Porque, em cima disso, vamos tentar convencer um Congresso e políticos, os novos candidatos à presidência, de que isso precisa ser determinado lá em cima e falar, isso é condição sine qua non, nós vamos investir o que tiver nessa frente, como também era para ter sido feito com fertilizante, com defensivos agrícolas, e até o momento a gente viu saltos de galinha, assim, sobrevoos, né, bem ruins, assim. Então, acho que a gente precisa primeiro definir, falar, queremos sim ser soberanos, porque é claro que quando a gente fala aqui de fazer uma pressão para uma agência sanitária como a Anvisa, é para atender uma necessidade imediata das indústrias farmacêuticas para elas não morrerem, ou para minimamente elas terem uma previsibilidade, expandir o negócio delas, tal, etc. Agora, quando a gente fala de política pública, como o Marcelo colocou, definir o que é para 5, para 10 anos, mas para a gente ter esse mínimo de soberania, né? O impacto da guerra já está sendo sentido de alguma maneira, eu acho que vai tender a piorar agora. A declaração do Trump, estava vendo aqui de manhã, foi assustadora. Então, assim, a gente não sabe para onde as coisas vão caminhar e a gente fica aqui, às vezes, discutindo sexo dos anjos, que não vai levar a gente a nada. E você sabe que um país sem medicamento e alimento não é nada. É uma população extremamente vulnerável. E aí, eu só para deixar a plateia talvez um pouco menos desanimada ou aliviada, os Estados Unidos ele passa pelo mesmo processo, né? Eu estava com alguns colegas aqui. No ano passado eu tive a oportunidade de ir em Washington, numa convenção da farmacopeia norte-americana, né? E aí eu conheci o maior especialista norte-americano, o maior especialista sobre cadeia farmacêutica norte-americana, o Steven. Eu até apresentei ele para um grupo a Fernanda de Negri na última BIO lá nos Estados Unidos. Eu fiz uma reunião e levei ele para falar sobre o problema. Mas ele fez uma análise super complexa, robusta, né, que já faz isso há 40 anos, mas sobre a cadeia de suprimentos da indústria farmacêutica norte-americana, até o intermediário, né? Vou trazer dados que eu fiquei um pouco impressionado: 80% do norte-americano é de genéricos, né? E aí, desses 80%, 70% são
comprados 20% da Índia. Depois tem os pingados lá. E aí, de todos esses que são importados China e Índia, não, da Índia, todos os medicamentos consumidos nos Estados Unidos, 100% deles o intermediário é comprado na China. A gente viu o que nós vimos ano passado, tarifácio, tal, etc. Ele falou assim, não adianta o governo norte-americano fazer isso, porque ele vai estar se mutilando, porque a indústria de genéricos nos Estados Unidos está completamente obsoleta. E ele falou assim que o Brasil está há anos-luz na frente da produção de genéricos. E ele falou assim que os Estados Unidos abandonou essa indústria e investiu em biológicos, né? Produtos de alta complexidade, tal, etc., que não mantém a sociedade norte-americana viva. E ele falou assim que se 2 medicamentos como hipertensão, medicamento para hipertensão e para cardíaco, problemas cardíacos, se 2 deles forem parados de fornecer, cortar o fornecimento para os Estados Unidos durante 1 mês, em 2 meses ou 4 meses, não lembro, o sistema norte-americano hospitalar colapsa. Então, assim, e eu falei para ele, mas eu estou falando dos Estados Unidos, né? Estados Unidos consegue, tem Harvard, MIT e tal, liga as turbinas para produzir medicamento lá e está certo. Ele falou, não, a mão de obra é muito especializada. E os Estados Unidos não tem mais ninguém fazendo isso. Ele falou assim que as produção você deve conhecer mais do que eu, mas de medicamentos genéricos, as fábricas genéricas dos Estados Unidos são sucateadas e ultrapassadas. Ele falou que levaria ao menos 5 anos para eles entrarem num nível de começar a produzir alguma coisa, para talvez em 10 chegar a uns 40% do que precisa hoje nos Estados Unidos. Então, assim, não é um problema só nosso, mas eu acho que o diferencial nosso é que tem uma indústria farmacêutica de genérico muito potente, muito potente. Então, assim, eu acho que agora a gente precisa trabalhar ainda mais em parceria com o setor, os produtores de insumos farmacêuticos, para que a gente demonstre e institua que entra gente, sai gente, naquele núcleo que nós estamos falando aqui, esse não mexe. Mas eu acho que para isso também a população precisa saber mais, precisa ter um movimento social, sei lá o que fala, socioeconômico, nem sei como é que fala isso, mas uma estratégia de awareness aí, de sensibilização, né, da sociedade de uma outra maneira para que defenda esse tema, né, que não seja uma coisa só de um grupo aqui de heróis fabricantes de insumo farmacêutico. Então, acho que tem que ter esse olhar, soberania ou não. Essa é a questão. Até... Virou um slogan. Mas eu acho muito legal isso que você falou. A gente começou a entender, o Brasil começou a entender o que é IFA com a pandemia, né? Na pandemia, até então eu passei 12 anos da minha vida tentando explicar que eu era química, que eu trabalhava numa indústria farmoquímica e o que eu fabricava, porque o medicamento é mais fácil você explicar que você fabrica medicamento na indústria farmacêutica. Na farmoquímica, você tinha que contar uma história. Eu fabrico o princípio ativo, que é o que faz o efeito no medicamento, para que os meus clientes, que são indústrias farmacêuticas, possam fabricar o medicamento. Na pandemia, parece que abriu um clarão na cabeça das pessoas e as pessoas começaram a entender o que é IFA. Você via presidente da República, você via jornalistas falando sobre IFA, né? E eu acho que a gente precisa aproveitar, graças a Deus a pandemia ficou, mas o IFA continuou. E a gente precisa aproveitar isso para trazer cada vez mais essas informações que você trouxe, que por um lado são chocantes, mas por outra demonstram cada vez mais a importância da gente ter indústria farmoquímica no país e, sim, a decisão da soberania, né? Olhando para o lado mais técnico, aproveitando Soraya e Patrick de conhecimento técnico, a gente teve aí, Soraya muito bem lembrou, o Carlos no painel anterior, falando muito sobre análise de risco, falando muito das inspeções e os problemas, né, que são encontrados nas inspeções.
Acredito que o Carlos faz essa atualização, mas os temas talvez continuem muito marcantes em algumas etapas. O Carlos foi meu professor de Audit Trail, a primeira vez que eu escutei falar disso foi ele que me ensinou o que era, assim como eu tive a oportunidade de acompanhar a MS passando pela IPQ, com o Nairton lá dentro, ensinando para a gente e mostrando muito as dores de quem analisa dossiê e CADIFA. Então, a gente vai aprendendo muito também com o regulador e, ao mesmo tempo, tentando passar o que a gente sente também na ponta como setor regulado. Olhando para tudo isso que eles trazem para nós, mas, ao mesmo tempo, olhando também para o que a gente precisa entregar, que é o medicamento, levar acesso para a população, entregar medicamento, entregar o produto, vender, fazer a venda, fazer a entrega para o Ministério da Saúde, como que a gente consegue manter a barra alta, tecnicamente, manter assuntos regulatórios e uma área de qualidade muito presente na empresa, mas sem olhar o que realmente paga a conta no final, que é a entrega do medicamento para a população. Difícil? Foi difícil? Eu vou agradecer primeiro que o Norberto colocou e vou achar que a bandeira soberania sim, porque eu vou trazer agora uma lamentação muito presente nos laboratórios oficiais, mas que não é exclusiva de laboratório oficial. As empresas privadas também participam, compartilham desse desafio, que é em relação aos insumos farmacêuticos de medicamentos para doenças negligenciadas e aqueles insumos que integram os medicamentos estratégicos do Ministério da Saúde. Eu estou falando aqui de programas centralizados do Ministério, como tuberculose, como malária, hepatites virais, antirretrovirais, em que cada um de nós presentes aqui, cada cidadão brasileiro, independente de ter plano de saúde ou não, independente de classe social, vai ter que recorrer a esses medicamentos em casos de serem acometidos por essas enfermidades. Então, a sustentabilidade desses programas do Ministério da Saúde é essencial. E aí eu venho com a minha lamentação, com o olhar do laboratório oficial. Quais são os desafios que a gente tem? São grandes, são sérios, e que não nos permite ter uma previsibilidade regulatória com um cenário altamente regulado de hoje, com o novo marco regulatório. Eu vou dar um exemplo que a gente teve no final do ano. Em dezembro de 2025, uma empresa fabricante de um IFA que integra a formulação de pelo menos 2 medicamentos para o programa de tuberculose, simplesmente avisou que ia encerrar suas atividades, repentinamente, e que a partir de janeiro de 2026 não teria mais fornecimento. Esse é um dos exemplos. Temos também empresas que, infelizmente, não conseguem atingir os critérios e os requisitos do novo marco, e elas são desqualificadas, e aí, como o Carlos falou, dependendo da empresa, eles vão falar, eu não tenho, mas eu vou conseguir. Mas isso leva um tempo, porque quando a gente também fala desses insumos para doenças negligenciadas, não há um interesse comercial. Normalmente são insumos de baixo valor agregado, uns têm alta demanda, mas outros ainda têm associado a baixa demanda. Então, qual é o tempo de reação que a empresa farmacêutica, seja ela um laboratório oficial ou um laboratório público que forneça para o Ministério, vai ter? Às vezes esse tempo não tem como estimar, porque nem passando por um processo de redesenvolvimento, buscando uma qualificação de outro fornecedor, desenvolvendo um novo IFA, às vezes a gente não tem essa opção. Porque licitações, que é um processo próprio também de aquisição do sistema público, elas são desérticas muitas vezes. Então, nós temos empresas fechando, licitações desérticas e empresas que estão se desqualificando ou não conseguem, nos produtos que estão integrando, o portfólio estão em desenvolvimento, não conseguem se qualificar.
E não estou falando aqui só de produtos antigos que estão aí no rol dos protocolos de tratamento. Estou falando também de produtos que estão nessa área e são inovações. O Ministério tem nos demandado inovações na área da pediatria, formulações específicas a esse público, e muitas vezes o processo de desenvolvimento é impactado porque nós não temos os insumos farmacêuticos adequados para poder gerir esse planejamento de desenvolvimento de inovação. É grave. Precisamos de fomentos e incentivos para a indústria farmacêutica nacional aí atuar na sustentabilidade desses programas. Patrick? Caramba, é uma pergunta que dá quase uma dissertação de mestrado. Eu vou tentar ser breve aqui, até que nosso horário está acabando, mas para responder essa pergunta, Juliana, eu vejo tanto pela parte da previsibilidade regulatória quanto do impacto na cadeia produtiva. E são temas que, não, na minha percepção, não tem como discutir sem estarem interligados. O que seria isso, por exemplo? Eu tenho um fabricante de IFA, que é meu fabricante registrado, ele fez uma mudança maior no seu processo e a gente sabe que isso demora para ser regularizado na Anvisa. E, porventura, vai que ele é meu único fabricante registrado, aprovado. Então, eu tenho um risco de desabastecimento da minha cadeia. Então, dentro do cenário regulatório, a previsibilidade, quando a alta gestão vem, tá, quando eu vou poder lançar esse medicamento? Quando vai estar regularizado para eu poder estar produzindo? E chegam aquele relatório só com dados estatísticos. A Anvisa ela costuma avaliar em 45 a 60 dias, dar a resposta dessa exigência. Tá, mas isso é um número frio. Se você não avaliar o contexto, por exemplo, esse IFA é um IFA controlado? Você está falando de um DIFA sem CADIFA ou um DIFA com CADIFA? Começa por aí. Pensando em novos projetos, temos agora as análises otimizadas, que estão acelerando em alguns contextos, e a discussão de patente da propriedade intelectual sobre eu posso já produzir aquilo, quando a gente está no momento da exceção bolar, que para quem não tem familiaridade, é o direito de eu poder produzir para gerar dados para obter o registro, mas não para comercializar porque a patente está vigente. Ponto. Nesse contexto já entra uma outra variável. Mas eu estou desenvolvendo um ou dois fabricantes. Outras variáveis. Tem CBPF? Não tem? É elegível no programa novo ou não é? Então, olhar o dado estatístico apenas por olhar, não, é 60 dias e acabou, você vai ter que me entregar isso aqui, eu vou lançar. Não, não funciona assim. Infelizmente. E um outro ponto importante de entender também do lado do fabricante do IFA é, esse IFA, ele é produzido de forma empurrada ou puxada? Se for de forma puxada, tem que incluir o lead time produtivo também. Esse IFA, ele é marítimo, vem terrestre, se for nacional, ou vem aéreo. A gente está falando, então, de 60 dias. Agora, com a situação no Oriente Médio, não sabemos como é que vai ficar essa situação também, para os que possam passar por ali pelo estreito. Então, a previsibilidade por si só é uma pergunta de milhões. Então, eu infelizmente não tenho a resposta, mas eu tenho as perguntas que ajudam a nortear aonde a gente tem que chegar. Se vai estar preciso, não sei. Mas são perguntas que você precisa fazer, é caso a caso, não tem como estabelecer uma regra ou uma árvore decisória, talvez até sim, mas tem que olhar com certo cuidado e interpretar conforme o contexto, tá? E é uma atividade bem crítica, porque envolve planejamento da empresa, envolve orçamento, envolve empregos, envolve saúde e Anvisa. A gente sabe também que tem as suas limitações, ela está trabalhando para mas ainda é algo que impacta muita gente. E do ponto de vista do impacto na cadeia produtiva, é basicamente fazendo o contraponto de eu posso produzir, eu já posso entrar no mercado, quando eu posso entrar. E isso, gente, é só considerando o microverso do insumo farmacêutico ativo. Ainda tem o produto acabado, ainda tem a distribuição,
ainda tem todo o processo de arte, de bula, rotulagem. Então, eu estou simplificando a discussão. Essa discussão ela tem diversas camadas, por isso que eu falei que ela dá uma dissertação e é um tema muito interessante. E, obviamente, cada empresa tem a sua maturidade, tem seu entendimento de processo, sabe onde dói mais e vai atuar de certa forma. Então, Ju, desculpa, eu não tenho uma resposta, mas eu tenho um caminho das pedras. Não sei se vai ajudar muito, mas eu espero que sim. Já fica a dica para o próximo evento, a gente já trazer esse tema para a gente falar um pouco mais. Eu tenho certeza que o pessoal da Bifina gosta de mim, porque até agora não apertaram o play no meu tempo. Então eu estou aqui como se não houvesse amanhã, falando e fazendo as perguntas, mas eu tenho o meu timing aqui, o Norberto está me falando, falta pouquinho aqui para a gente acabar, mas eu vou fazer uma rodada mais informal com vocês. E aproveitando que a gente está falando de previsibilidade e gestão de risco, mas que a gente colocou muito na discussão a questão do marco regulatório, se você pudesse trazer, e vale para os três, uma coisa positiva e um ponto que você colocaria na próxima renovação da RDC. Eu queria um ponto positivo, que se você sentasse lá na cadeira da diretora Daniela, que hoje está responsável pela diretoria 2, o que você gostaria que fosse discutido para melhorar na próxima renovação, na próxima revisão? Ponto positivo, eu mencionei no início lá 2020 RDC, toda essa mudança aqui estratégica que a Anvisa está vivendo, acelerando as filas, tal, de alguma maneira o IFA está sendo discutido, colocado, a gente está ali na pauta. Eu acho que isso daí já foi um avanço, né? E a gente teve uma reunião estratégica com a Anvisa, o Ministério da Saúde, as associações estavam lá. Eu acho que todo esse processo que a Anvisa está vivendo de modernização ali, estruturação para finalizar as filas, tal, acho que isso é um caminho. Agora, se eu tivesse sentado a Daniela, vamos separar o CADIFA do registro de medicamento agora. É isso que eu falaria para ela. É você. Se tivesse a caneta e se você quiser fazer um elogio de melhoria. Não, é unânime, né? Eu tenho que reiterar que desassociando a cadifa do medicamento, né, esperamos por isso, e eu acho que vai ser viável, né? Em algum momento isso vai acontecer, de fato. CADIFA independente. Cadifa independente, isso aí. E otimizado, CADIFA independente e CADIFA otimizado. Mas o novo marco trouxe essa harmonização, isso foi muito importante. Todos os insumos, né, estarem trabalhando aí na mesma régua, isso facilita para a indústria farmacêutica. Acho que a grande questão é mesmo a questão da implementação. E um outro ponto, que aí também é o lado dos laboratórios oficiais, é que os processos de otimização que hoje já são super bem sucedidos, a Anvisa aí aplicando a priorização de análise, o Reliance, outros tipos de otimização, também seja visto as questões de emergência, que mesmo com todas as melhorias aí, buscando aí a sustentabilidade, vai haver emergências pontuais para esses programas de saúde pública do Brasil. Então, de ter previsto também, não só numa situação que teve da Covid, de uma emergência nacional de saúde pública, mas emergências pontuais de saúde pública, um desabastecimento de um programa de tuberculose é muito sério. Então, que tenha essa previsibilidade também, que a Anvisa busque um caminho também tem o Reliance para as autoridades altamente reguladas, mas tem um caminho emergencial quando eu tenho um problema e que a Anvisa pode nos auxiliar. Mas a CADIF independente está aí, né, como foco principal. Obrigada. Patrick, sua vez, caneta está na sua mão. Caramba, que responsabilidade. Também sou partidário da CADIF independente, todos por uma CADIF independente. E complementando, uma dor seriam os enquadramentos, alguns enquadramentos que nós não temos ainda. Pode parecer bobo, mas às vezes isso no total dá um trabalho a mais,
como, por exemplo, atualização de especificação conforme a farmacopeia. Você tem que fazer toda uma ginástica mental para discutir e fazer esse enquadramento. Poderia facilitar ter um enquadramento já, talvez ser um pouco mais ousado e propor um enquadramento à Anvisa, e não fazer uma adaptação, uma conversão direta de como é feito na Europa. Então, ter um enquadramento específico. E tem outros casos também que facilitariam a discussão nos PATs. Do ponto positivo da CADIFA, hoje a questão da redundância da análise, fluxo CADIFA, para o mesmo DIFA de um mesmo fabricante em processos diferentes. Se ele já tem a CADIFA, ótimo, fluxo otimizado para os outros. Porém, na minha rotina, eu ainda observo que quando a gente fala de DIFAs para o mesmo IFA, mas de fabricantes diferentes, que têm uma discussão muito próxima, a exigência ainda assim está vindo desbalanceado, acho que seria um termo adequado. Então, garantiu sim a isonomia em determinados pontos, mas em outros pontos ainda precisam de melhoria. E eu entendo também que é um passo que a Anvisa está encaminhando em relação aos seus novos colaboradores e manter todo mundo no mesmo nível técnico e regulatório. Mas seriam esses os meus pontos, se eu tivesse a caneta. Sim, mas tudo bem. A gente tem muito orgulho da agência reguladora que a gente confia muito no trabalho da Anvisa, a gente tem certeza absoluta que eles também nos escutam e estão o tempo todo tentando trabalhar para melhoria. A gente, obviamente, precisa e gosta de uma agência reguladora que mantenha a barra realmente alta, e é o que eles fazem, mas sempre tem possibilidade de melhorar, e é para isso que a gente está aqui, né, para contribuir e também passar a nossa visão do lado do setor regulado. Queria agradecer pela confiança, Andrei, presidente, Marina, toda a equipe da Bifina, e agradecer a todos que estiveram conosco, meus parceiros aqui de painel, extremamente inteligentes e trazendo colaborações de altíssimo nível. Obrigada a todos. Agradecemos as contribuições valiosas dos participantes desse painel. Pedimos a todos que vocês se posicionem aqui à frente do palco para a foto oficial, por favor.